Então, vamos aqui para o nosso quarto bloco. Nós estávamos dando aquela tabela de competências, não é isso? E nessa tabela de competências, nós trabalhamos com as 3 primeiras linhas, faltam mais 3 linhas. Vamos dar uma olhada lá na tabela, na tela? Então, nós trabalhamos até aqui, ó, municípios e estados. Vamos aqui, o DF. O DF é um ente sui generis, nem é estado, nem é município. Já que ele não pode se dividir em município, a Constituição determina que ele acumule os assuntos de interesse local com os de interesse regional. O DF, ele pratica atos, portanto, ele tem competência material. O DF legisla, portanto, ele tem competência legislativa. Bom, como ele não pode se subdividir em município, a Constituição determina que ele acumule essa competência. Por isso que ela é chamada de competência cumulativa. Ela está lá no artigo 32, parágrafo 2º. Na verdade, você pode até cortar isso aqui, que os poderes do DF, eles não estão expressos em regra. Eles não estão expressos. Por que eles não estão expressos? Então, vamos só olhar aqui. O DF ficou com assunto de interesse local, mas regional em regra, pratica atos, legisla. Sua competência é chamada de cumulativa e os seus poderes não estão expressos, está lá no artigo 32. Denise, por que os poderes não estão expressos? Por que os poderes não estão expressos? Porque se você abrir o artigo 32, parágrafo 1º, ele vai determinar o seguinte, ó. Ao Distrito Federal ficam reservadas as competências que não forem proibidas pela Constituição. Ao Distrito Federal ficam reservadas as competências de município e de estado. Ao Distrito Federal ficam reservadas as competências de município e de estado. Município e de estado. Então, a Constituição, lá no 32, parágrafo 1º, mandou ele acumular. Então, não vai ter uma lista expressa dessas competências para o DF, tá? Então, até agora, a gente viu as competências privativas exclusivas da União, vimos a competência exclusiva dos municípios, né? A competência residual dos estados e a competência cumulativa do DF. Estão faltando 2 linhas na tabela. Então, vamos acompanhar essas 2 linhas aqui da tabela. Ó. Então, vamos lá. União, estados, DF, municípios podem cuidar de assuntos de interesse difuso. Quando eles fazem isso, eu tenho competência material. Quando todos os componentes da federação estão praticando atos, eu tenho competência material. Essa competência material, ela é denominada de competência comum. Os poderes estão expressos no artigo 23. Já quando eu tiver União, Estados e DF, ou seja, os municípios estão fora, aí eu já estou falando de competência legislativa. E essa competência legislativa, ela é denominada de concorrente. Os poderes estão expressos no artigo 24. Fiquem tranquilos. Nós vamos voltar aos pontos principais dessa tabela depois. Mas agora, o que eu quero com vocês é o seguinte. Nós vimos aí essa tabela, as principais competências. O que eu preciso com vocês é estudar essas competências, as mais importantes para a prova. Como nós estávamos no tópico, deixa eu só acompanhar aqui 3, né? O principal critério, critério de interesse envolvido, demonstramos esse critério na tabela. Acho que agora nós poderíamos abrir um tópico novo aqui. O tópico novo no seu caderno vai ser o tópico 4. E aí você vai trabalhar comigo com aquelas principais competências ali. Você vai colocar aí no seu caderno a competência privativa da União. A competência privativa da União. A competência privativa da União, o senhor vai lembrar que na tabela nós colocamos essa competência no artigo 22 da Constituição Federal. No tópico 4.1, você vai colocar o conceito dessa competência. Conceito dessa competência. Anotou aí, competência privativa da União, o tópico 4.1, conceito. Você vai colocar aí o seguinte, ó. Competência privativa da União é a capacidade que a Constituição atribuiu à União, é a capacidade que a Constituição atribuiu à União para legislar sobre assuntos de interesse nacional geral, em regra, sozinha e de forma plena. Então, nós dissemos que a competência privativa da União é a capacidade que a Constituição atribuiu à União, gente, para legislar sobre assuntos de interesse nacional ou geral, em regra sozinha, ou seja, sem os outros componentes da federação, em regra de forma plena. O que eu estou te dizendo?
que a União, quando exerce sua competência privativa, geralmente ela pode legislar editando normas gerais e normas específicas desses assuntos da competência privativa dela. Você quer ver um exemplo? Quando o artigo 22 diz que compete à União legislar sobre direito penal, nessa competência privativa da União estão as competências para a União editar normas gerais e normas específicas. Ela legisla, em regra, de forma plena. Quando eu digo, por exemplo, lá no artigo 22, que compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho, isso quer dizer que, em regra, a União está legislando de forma plena. Ela edita normas gerais e normas específicas de direito do trabalho, tá? Então, em síntese, competência privativa da União é a capacidade para a União legislar sobre assuntos de interesse nacional e geral, geralmente sozinha e de forma plena, ok? Agora tem um detalhe, o parágrafo único do artigo que a gente está estudando, que é o artigo 22, e certamente você está com ele aberto aí, o artigo 22, nós estamos estudando da competência privativa legislativa da União, lá no parágrafo único está estabelecendo o seguinte, que essa competência pode ser delegada aos estados. Então, por exemplo, direito do trabalho está ali, daqui a pouco a gente vai ver no artigo 22, que é matéria da competência privativa da União. Mas essa matéria pode ser delegada, porque o parágrafo único do artigo 22 diz que essa competência é delegada. Então vamos lá para o 4.2, analisar como é que ocorre essa delegação. Então aí no parágrafo único do artigo 22, a Constituição assim estabelece, ó, lei complementar da União, então você vai grifar aí no seu caderno complementar, lei complementar da União pode delegar aos estados, tudo bem, a Constituição disse aos estados, mas também pode ao DF, porque o DF tem competência de estado. Aos estados DF, a criação de, vamos colocar uma outra cor aqui para você lembrar, normas específicas sobre os assuntos dessa competência privativa da União. Então, lei complementar da União pode delegar aos estados e ao DF a criação de normas específicas sobre esses assuntos da competência privativa da União. Então, por exemplo, há uma lei complementar que autoriza os estados-membros e o DF a criarem algumas normas específicas de direito do trabalho. Essa lei complementar estabelece que os estados-membros e o DF podem fixar em suas respectivas áreas, em seus respectivos espaços geográficos, em suas respectivas unidades federadas, o piso salarial profissional. Determinadas categorias profissionais, engenheiros, podem ter um piso salarial no Rio de Janeiro, X, e um piso salarial no DF, X mais 1. Isso é possível, tá? É lógico que esse piso salarial não pode ser inferior ao salário mínimo, nem faz sentido que isso ocorra. Então existe uma lei que delega aos estados DF a competência para que eles legislem sobre normas específicas do direito do trabalho, basicamente a fixação do piso salarial profissional. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, um advogado não pode ganhar menos, por essa lei, não pode ganhar menos que R$ 1.500. Olha só, o cara vai fazer curso de direito para advogar por menos de R$ 1.500. Não faz sentido, né? Esse piso salarial é ridículo, né? Mas está estabelecido aqui numa lei distrital. Por quê? Porque essa lei complementar da União autorizou o DF a legislar sobre esse piso salarial. Tudo bem? Então, nós falamos que a competência privativa é a competência da União para legislar sobre assuntos de interesse nacional geral, não é? E que essa competência, ela é delegável aos estados e ao DF. Demos esse exemplo aí. Agora, a doutrina entende que, para não violar o Pacto Federativo, se a União resolver delegar isso aos estados e DF por lei complementar, essa lei complementar tem que delegar isso a todos os estados e DF, tá? Bom, geralmente as bancas só querem saber qual o instrumento que delega e para quem delega. União delega para estados e para o DF. Agora, há uma banca muito particular nesse sentido, que foi a Consulplan. Consulplan não é uma banca de tradição para grandes concursos,
mas ela teve uma questão muito interessante que nem todos os livros de constitucional vão abordar. Veja bem, quando essa delegação é feita, ela é feita por qual instrumento? Lei complementar. Tá, então eu tenho um requisito formal para delegar. Qual é o requisito formal para a União delegar? Lei complementar. Quando a União delega lei complementar, ela delega para os estados e DF legislarem de forma plena? Não, para os estados e DF legislarem de forma específica, criando normas específicas. Então, peraí, delega toda a matéria? Não, delega parte, normas específicas. Então, além do requisito formal, tem o requisito material, delega normas específicas, tá? Bom, está expresso ali o DF? Não, é uma delegação implícita para o DF, porque o DF pode fazer as competências de Estado. Então, para essa banca, nós temos três requisitos. Requisito formal, lei complementar que delega. Requisito material, quando delega, delega normas específicas. E requisito implícito, ou seja, pode delegar para o DF. Ok? Denise, você falou que é competência privativa. Você disse que ela pode ser delegada por lei complementar. Mas eu quero saber quais são as matérias da competência privativa. Gente, essa aula não te exime de ler o artigo 22. O que eu vou tratar? Especificamente daquelas questões que fogem um pouquinho da lógica, ou mesmo que tenham lógica, são as mais cobradas em prova. Então é seu dever e sua salvação ler o artigo 22. Vamos lá para as matérias principais da competência privativa da União. Eu poderia fazer um slide já deixando essas matérias todas digitadinhas, bonitinhas. Mas não é assim que a gente memoriza, né? Nós vamos escrever juntos quais são os assuntos da competência privativa que podem vir a cair. Tem alguns que são básicos. Pense comigo. Se é a União que legisla sobre assunto de interesse nacional geral, e se nós já falamos no bloco passado o que é interesse nacional geral, tem alguns assuntos muito óbvios que a gente não precisa falar. Por exemplo, quem legisla sobre nacionalidade? Ué, é assunto de interesse nacional. Então quem legisla? União. Bom, quem legisla sobre sistema monetário? Já que a União cuida de tudo que é aquilo que é uniforme. Quem legisla sobre moeda, então? União, né? É a União. Então isso aí tem algumas coisas muito fáceis. Quem legisla sobre aquilo que é para proteger a nossa soberania? É a União. Se você for ligado àquelas ideias, muitas coisas vão se clarear aí quando você ler o artigo 22. Então vamos para alguns assuntos da competência privativa da União. Vamos colocar aqui no caderno, tópico 3, 4.3. Assuntos da competência legislativa privativa da União. Então, assuntos da competência privativa da União. Assuntos da competência privativa da União. Quais são esses assuntos da competência privativa da União? A União tem competência privativa para legislar sobre alguns ramos do direito. Então, vamos colocar aqui na letra A, alguns ramos do direito que a União pode legislar. Esses ramos do direito, nós vamos colocar capacete de PM, capacete PM, capacete PM, capacete PM. Vamos mudar aqui a cor da tinta. Direito civil, direito civil, tô ruim aqui nessa tinta, peraí. Direito civil, então, direito agrário, direito penal, direito aeronáutico, direito comercial, direito eleitoral, direito do trabalho, direito espacial, direito processual e direito marítimo. Então, esses ramos do direito que eu vou ler enquanto você termina de copiar. Direito civil, direito agrário, direito penal, direito aeronáutico, direito comercial,
direito eleitoral, direito do trabalho, direito espacial, direito processual e direito marítimo pertencem à competência privativa da União. Capacete PM, não é isso? Denise, só esses assuntos aí que são da competência privativa da União? Não, tem uma lista gigante, então vamos lá para a letra B. A letra B, eu posso colocar Seguridade Social. Por que eu vou colocar isso? Porque quando eu quero memorizar alguma coisa, geralmente eu aproximo as ideias. Veja bem, Seguridade Social é para alguns autores, é um ramo do direito, para outros não. Existe um autor chamado Sérgio Pinto Martins, que ele é juiz do trabalho, né? Juiz de TRT, me parece, e o professor Sérgio Pinto Martins, que é uma referência nessa área, ele tem um livrinho chamado Direito da Seguridade Social. Então, como Seguridade Social, alguns chamam de direito, o que eu fiz? Eu memorizei os ramos do direito e já aproximei uma ideia, Seguridade Social. Seguridade Social, mais na frente eu vou comentar com você. Geralmente as bancas só querem que você decore, então decore, por favor. Por favor, decore. Compete privativamente a União legislar sobre Seguridade Social, ok? Vamos lá para a tela, letra C. Letra C, o que mais que a União legisla? A União legisla, além de Seguridade Social, ela legisla sobre desapropriação. Desapropriação. Desapropriação cai muito em prova. Olha só, desapropriação ainda rima com União, né? Compete privativamente a União legislar sobre desapropriação. Gente, eu estou tratando da competência privativa legislativa. A União legisla sobre desapropriação. Agora, cuidado, viu? O ato de desapropriar depende. Por exemplo, se for um município que queira construir uma obra pública, quem vai desapropriar aquele prédio privado para construir uma obra pública? É o município. E quem quer fazer a obra é o Estado. Então, quem desapropria é o Estado. Quem vai fazer a obra é o DF? É o DF que desapropria. Quem vai fazer a obra é a União? Então, é a União que desapropria. Então, cuidado. O ato de desapropriar depende. Mas esse ato, ele tem como referência a legislação federal, porque compete à União legislar sobre desapropriação. Ok? Vamos lá para a letra D? Na tela, então, letra D. Outra competência privativa da União é legislar sobre sistema de consórcios e sorteios. Sistemas de consórcios e sorteios. Hoje, eu não tenho muita sorte em jogo, nem tento, né? Salvo Mega Sena, uma vez ou outra, quando dá aqueles milhões que a gente se ilude achando que vai ficar rico ganhando a Mega Sena. Ou seja, nunca perde a esperança, né? Mas eu era muito viciada em jogo quando eu era adolescente, até eu levar uma surra do meu pai. Porque eu tinha mania de ganhar tudo em jogos. Vocês acreditam que tudo? Bingo, eu ia em bingo, eu ganhava. Eu ia em bingo de idosos, ganhava. Bingo de família, ganhava tudo em bingo. Aqueles jogos de azar. Uma vez eu levei uma surra porque eu fui jogar, eu era adolescente, e fui jogar no Jogo do Bicho. E eu ganhei na época, mas cerca assim, de um equivalente a 3 mil reais hoje. E quando eu cheguei com esse dinheiro, meu pai foi lá verificar que eu tinha jogado mesmo no Jogo do Bicho, levei uma surra. Eu era viciada nesse sistema de sorteios. Bingos, loterias, era viciada nisso aí, né? Esses consórcios e sorteios, quem legisla sobre isso, a exemplo de bingos e loterias? União. Certa vez eu fui fazer uma viagem a Santa Catarina, que é um local que eu amo de paixão, né? E eu estava lá em Santa Catarina, quando liguei a televisão, estava chovendo, né? Não ia poder ir para a praia mesmo, né? E aí eu liguei a televisão e estava lá, Loteria do Estado de Santa Catarina, lei estadual número tal. Gente, compete privativamente a União legislar sobre loterias. O Estado de Santa Catarina, por mais lindo que seja, não tem competência para legislar sobre esse assunto. E o pior, alguns estados da Federação Brasileira autorizaram o funcionamento de bingos por legislação estadual. Compete a quem legislar sobre o sistema de consórcios, sorteios, inclusive bingos e loterias? União e não estados e DF. Denise, mas não tem lei delegando? Não tem. O que acontece? Vários bingos começaram a funcionar de forma irregular no Brasil, porque os juízes federais, alguns membros de TRF, ou até mesmo em grau de recurso no STJ, eram dadas liminares, eles davam liminar para funcionar bingo com base na legislação estadual.
O Supremo enxergou que tinha alguma coisa errada nisso, porque isso é flagrantemente inconstitucional. Então, o Supremo, para evitar esse tipo de decisão, após reiteradas decisões idênticas sobre essa mesma matéria, editou a súmula vinculante número 2. O que estabelece a súmula vinculante número 2? Compete, é inconstitucional, né? É inconstitucional leis distritais e estaduais que legislem sobre consórcios, sorteios, inclusive bingos e loterias. Então, essa súmula vinculante número 2 do Supremo vai dizer que é inconstitucional legislação estadual ou distrital que trate de sorteios, inclusive bingos e loterias. Ok? Então, essa aqui, como é muito importante, tem súmula vinculante, nós resolvemos falar. Vamos lá para a tela, para a letra E. Ainda na competência privativa da União. Compete privativamente à União legislar, letra E, trânsito e transporte. Trânsito e transporte. Cuidado, vamos até colocar aqui uma questão, ó. Lei do DF, essa é questão de prova, ó. Lei do DF que fixe a velocidade máxima nas vias do DF, nas vias urbanas do DF, em 70 km por hora, é inconstitucional. Pergunta o examinador para você. O que você vai responder? Vai responder certo. Veja bem, quem deve legislar sobre trânsito no Brasil é a União. E o examinador colocou lei de quem aqui? Do DF, que trate velocidade. Velocidade, gente, é trânsito. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito. Ok? Mas volte aqui para mim. Nós estamos tratando da competência privativa legislativa da União. Só a União pode legislar sobre trânsito, a não ser que ela delegue. Mas só a União pode legislar sobre trânsito. Beleza. Cuidado. Uma coisa é legislar. É a União. Eu me recordo de um senhor que foi à Câmara Legislativa do DF e perguntou assim: eu queria que o parlamentar X oferecesse um projeto de lei para mim para tratar da Carteira Nacional de Habilitação, permitindo que as pessoas de 16 anos tirem a Carteira Nacional de Habilitação para dirigir táxi, porque eu sou a presidente da Associação Taxista. Eu disse para ele: meu senhor, o DF não tem competência para legislar sobre esse assunto, porque isso aí trata de trânsito, Carteira Nacional de Habilitação. Quem tem que legislar sobre isso é a União. Aí ele veio: não, mas então já que não tem jeito, então faz o seguinte, dá uma emancipação para eles. Eles ficam emancipados para todos os fins. Aí o meu senhor, emancipação é a antecipação da capacidade civil absoluta. E isso, senhor, é tratado no Código Civil, isso é direito civil, compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Ele disse: mas como você é incompetente, não arruma nenhuma saída para mim? Eu falei: tem uma saída. O senhor vá até o Congresso Nacional, e não aqui a Câmara Legislativa do DF, e peça para algum parlamentar oferecer para o senhor. Vai lá no gabinete do Tiririca, quem sabe ele resolve para o senhor, né? Então, esses assuntos são da competência privativa da União. É mais fácil legislar ou praticar um ato de trânsito? Ué, é mais fácil praticar um ato de trânsito que legislar, né? E praticar ato de trânsito eles podem, cuidado. Legislar é a União, mas todos os componentes da federação podem implantar política de educação para a segurança do trânsito. A política de educação para a segurança do trânsito está lá no artigo 23 como competência comum, ok? Então, letra F, continuando aí, competência privativa da União. Além desses assuntos, a União tem competência privativa para legislar sobre registros públicos. Isso aqui tem caído demais em prova. Registros públicos é a União. Bom, meu irmão nasceu na Palestina de Goiás. O nascimento dele teve que ser registrado num cartório. E esse cartório tem uma legislação que trata de registros públicos. Eu nasci, isso é Palestina de Goiás que eu estou falando, óbvio, né? E eu nasci no Distrito Federal. O meu registro foi feito aqui. Bom, muda as regras de registro? Não mudam. Essas regras são uniformes. E a gente viu que aquilo que tem que ser uniforme, quem legisla é a União, tá bom? Letra G. Estão chegando aqui no ponto G, ó. Quem nunca alcançou o ponto G, está aqui o ponto G na tela. Você acabou de descobrir o ponto G aí, ó. Competência privativa da União. Também compete à União legislar sobre, bom, água, minérios, energia e telecomunicações.
Aliás, vamos colocar logo junto aqui, ó, água, energia, telecomunicações e informática. Vou colocar logo isso aqui, ó. Água, energia, telecomunicações e informática. Por que a União que legisla sobre água, minérios, energia, telecomunicações e informática? Vamos lembrar, onde é que a União exerce sua soberania? A União exerce sua soberania sobre o solo e subsolo. Opa, então as riquezas que estão no subsolo, minérios, União. A União, ela exerce a soberania pelas águas interiores e mar territorial. Então, quem legisla sobre água? União. A União exerce soberania sobre os seus recursos energéticos. Então, energia, União. Telecomunicações podem ferir a soberania informática também. Então, quem legisla sobre isso? União, tá? Então, até agora a gente viu os tópicos principais sobre a competência privativa da União. Vamos lá para a letra H. Compete privativamente à União legislar sobre organização do Judiciário e do Ministério Público do DF. Então, é a União, gente, que legisla sobre a organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. Então, quem legisla sobre o Judiciário e o Ministério Público do DF é a União. Aqui eu tenho que tomar cuidado com a questão. Olha só. O artigo 21, que trata da competência material da União, estabelece que compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar do DF, o Judiciário do DF e o Ministério Público do DF. Quem organiza e mantém todos esses? União. E quem legisla? Bom, na hora de legislar, o legislador foi descuidado. Por quê? Na hora de legislar, o legislador foi descuidado porque ele esqueceu de falar da Polícia Civil, do DF, do Corpo de Bombeiros. Mas a súmula 648 do Supremo é muito clara, tá? Que a remuneração, por exemplo, da Polícia Civil do DF, quem tem que legislar sobre isso é a União. E por um motivo óbvio. Por um motivo óbvio. Se a União que organiza e mantém a Polícia Civil do DF, o Corpo de Bombeiros Militar do DF, a Polícia Militar do DF, o Judiciário do DF, o Ministério Público do DF, não faz sentido a Câmara Legislativa legislar sobre aquilo que não é dela. Embora não faça sentido, a Câmara adora fazer isso, né? A Câmara Legislativa. Bom, com essas considerações, a gente falou dos tópicos principais aí da competência privativa da União. Mas eu vou te alertar ali, tem outras coisas que é bom você ler. Sistema monetários, medidas, né? É a União que legisla, né? É a União que legisla sobre nacionalidade, tá ali, que são coisas simples, tá? Requisitos para o exercício de profissões, tá tudo ali. Mas é bom você dar uma olhadinha, esses tópicos aí, eles caem bastante no concurso público. Bom, com base nisso, nós fechamos aqui nesse bloco competência privativa. Agora, deixa eu te alertar uma coisa. Raciocine comigo. O município cuida de tudo que for local menos gás. Então, não preciso me preocupar com a competência de município muito, não. Os estados têm competência residual, salvo em matéria tributária. Então, os estados, eu não me preocupo muito com eles, né? Só tem um detalhe. Estado, ele tem 3 competências expressas, que é criar municípios por lei ordinária estadual. Isso está lá no artigo 18, parágrafo 4º. Estados têm uma competência expressa para instituir regiões metropolitanas por lei complementar, né? Regiões metropolitanas por lei complementar. E os estados também têm competências expressas em matéria tributária, né? Em matéria tributária deles é expressa. É um pouquinho diferente, mas você não precisa se preocupar no geral, competência de estado, competência do município. O DF acumula, você não precisa se preocupar. O que você tem que se preocupar? Com as competências da União. A mais cobrada no concurso é a privativa. E além disso, você tem que se preocupar com aquelas de interesse difuso, por exemplo, a concorrente. Então a gente tratou da privativa, agora depois, no próximo bloco, nós vamos falar da competência concorrente, tá bom? Até lá.